Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Aproveitando que você está aí nesse fogo, abre a sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 1 e no verso 5. Aleluia. Eu agradeço o sorriso desse querido pastor dessa igreja, dos obreiros. Já é a terceira vez que eu estou ministrando a palavra do Senhor, não neste templo, mas em um outro também. Aleluia, louvo a Deus por esta oportunidade. Eu confesso à igreja que eu estou bastante cansada. Nós estivemos viajando desde sexta-feira, ministrei a palavra do Senhor sexta e sábado, e chegamos hoje à tarde, descansamos um pouquinho, se arrumamos e viemos para o culto, porque eu tinha compromisso marcado já mais ou menos uns 2 meses com esta igreja. Aleluia! Mas eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com esta igreja nesta noite. Aleluia, não é porque é uma mulher que está aqui em cima desta tribuna, mas é porque o Espírito Santo está na minha frente. Aleluia. Lucas, no capítulo 1 e no verso 5. Quantos encontraram, digam amém. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Se assente, igreja. Oh, aleluia. Não havia me passado qual era o culto nesta noite, se era de algum departamento, algum trabalho. Mas o Espírito Santo tocou em meu coração sobre esta palavra. E eu quero iniciar falando sobre a chegada do Messias. Aleluia, bendito é o Senhor. Os leitores da Bíblia Sagrada sabem que depois da morte de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, a voz do Senhor ficaria em silêncio por 400 anos. 400 anos de silêncio da era profética. 400 anos sem ouvir a voz de Jeová. Depois, então, viria um profeta para anunciar a chegada do Messias, João Batista. João Batista é a figura do profeta Elias. Ele não tinha medo de falar aquilo que Deus lhe mandava. Enfrentava os reis e sacerdotes. Era um líder diferente dos demais líderes de sua época. Os líderes de sua época eram egoístas e hipócritas.
sempre preocupados, querendo louvor do povo, mas João Batista não se preocupava com o seu nome. João Batista não se preocupava em agradar o povo, ele se preocupava em buscar o reino de Deus. Aleluia, bendito é o Senhor. Os judeus esperavam o Messias, que iria libertá-lo da opressão romana. Contudo, tragicamente, não o reconheceram, porque o seu reino não era da maneira que eles imaginavam. Esperavam o Messias prometido há muitos séculos pelos profetas, mas não o reconheceram. Esperavam um rei que o libertaria dos seus opressores romanos. Como rei, governaria o mundo com justiça. Contudo, não reconheceram o Messias prometido pelos profetas, Filho do Senhor, que seria rejeitado e morto. Aquela nação não o reconheceu, o Messias profetizado pelos profetas, que seria desprezado. O profeta Isaías disse, lá de número 53 e no verso 3, que ele seria desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos. Aquele povo não o reconheceu, aquele que nasceu em uma manjedoura, filho de José, de um carpinteiro, da cidade de Nazaré. Mas a igreja de Cristo que está aqui, ela reconhece que aquele é o prometido, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! A igreja de Cristo sabe que este Messias é o escolhido, a raiz de Jessé. Oh, lavassui cantu andarravassui andai. Muitos não o reconheceram, mas você reconhece aquele que foi morto. E ele diz para a sua igreja nesta noite: estive morto, mas estou vivo. Em minhas mãos está a chave da morte e do inferno. Oh, aleluia, bendito é o Senhor. E é por isso, igreja, que nós estamos aqui para relembrar a sua morte, participando do seu corpo e do sangue vertido na cruz do Calvário. Mas se alegre, igreja, não é um culto fúnebre não, porque Ele ressuscitou e está no nosso meio. Oh, aleluia! E no verso 5 que eu li com a igreja, Lucas faz questão de parafrasear este texto, dizendo: e nos dias de Herodes. O que será que Lucas estava querendo dizer? Lucas estava dizendo que Herodes não era da casa sacerdotal de Davi, não era da casa real, melhor dizendo, de Davi. Herodes recebeu o
título de rei dos judeus pelo Senado romano. Herodes expandiu o templo em Jerusalém. Herodes edificou o templo em Jerusalém. Fez um dos edifícios mais belos em Jerusalém. Mas não para agradar a Deus, porque Herodes não adora. Herodes não se curvava diante do Deus Jeová. Ele fez para conquistar a confiança dos judeus. Mas em dias de silêncio, em dias de escuridão, em dias em que Deus não fala, Lucas está dizendo que havia um sacerdote por nome Zacarias. Oh, aleluia! Ele e sua esposa Isabel andavam irrepreensivelmente diante do Senhor. Mas Isabel era estéril. Isabel era fiel ao Senhor, mas não conseguia gerar. E eu parei para pensar e meditei, quantos que nós podemos ver dentro da casa do Senhor, que são justos, andam irrepreensivelmente como Zacarias e Isabel, mas não consegue gerar. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui nesta noite para dizer para você que você se chama Zacarias, que significa Jeová se lembra. Aleluia! Deus não estava querendo dizer que havia se esquecido de Zacarias, não. Mas Deus estava dizendo que chegou o momento, que havia chegado a hora de Deus responder a oração de Isabel e Zacarias. Aleluia! E na Bíblia, aplicação pessoal eu encontrei, que nesse tempo havia cerca de 20.000 sacerdotes, dividido em 24 grupos, seguindo as instruções deixadas por Davi, lá em 1 Crônicas, no capítulo 24 e no verso 3. Se você tiver dúvida, leia em casa a palavra do Senhor, que você vai confirmar disso que eu estou falando. E Zacarias fazia parte do grupo de Abias. Era sacerdote demais para ministrar no templo de uma só vez. Sacerdote entrando no templo e saindo, algo costumeiro, fazendo do seu Deus um Deus engessado. Há pregadores que tomam a palavra e não se movimenta, fica ali, mas o nosso Deus não é um Deus engessado. Sacerdote que é vivo, ele faz barulho dentro da casa do Senhor. Aleluia! E nos diz a palavra que foi lançado à sorte para ver quem entraria nos santos dos santos. E no grupo havia cerca de 900 e poucos sacerdotes. E lá veio o nome Zacarias. Mas não foi por acaso não, que o nome Zacarias foi mencionado na frente de todos, não. Não foi por acaso não, que Deus vos escolheu para louvar o seu nome.
Não foi por acaso não que Deus vos escolheu para ministrar a sua palavra. Não foi por acaso que o nome Zacarias foi lembrado e foi mencionado na frente de todos. É porque havia chegado o momento de Zacarias entrar diante dos santos dos santos. Só há uma maneira de entrar diante dos santos, é só pelo sangue do Cordeiro. Não é pela sua aparência não, não é pela minha posição não, que eu entro diante dos santos. Ora vassui cantu andai, não é pelo seu nome não que é mencionado muitas vezes, mas é pelo sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Quantos aqui têm liberdade para entrar diante dos santos? Oportunidade maravilhosa. Ora vassuia handi onda sou. O incenso no templo permanecia continuamente aceso sobre o altar. A fumaça ascendendo aos céus simbolizava a oração do povo chegando ao trono da graça. Tem incenso de adoração aí. Lavraçu e andarava sou canto andai. Eu sinto que tem incenso nesta noite subindo ao trono da graça. Aleluia. Se você ainda não teve esta oportunidade de adorá-lo, experimente adorá-lo, experimente oferecer o seu melhor, porque assim o seu nome vai ser relembrado como Zacarias foi relembrado. Aleluia. Bendito é o Senhor. Eu creio que muitas vezes a Bíblia não diz, mas Isabel, porque a palavra diz que este casal era justo diante de Deus, era conhecido pela sua santidade, e muitas vezes ela dobrava o seu joelho e falava com Deus e dizia: Senhor, lembra-te de mim, faça com que eu venha gerar, assim como Sara gerou na sua velhice. Assim, Senhor, como tu respondeu a oração de Ana quando entrou no templo e derramou a sua alma diante de ti e foi ouvida. Eu creio que Isabel relembrava muito de Sara e Ana, que também não conseguia gerar. Mas chegou o momento em que Zacarias entra no santuário, diante dos santos. E quando ele está ali fazendo o seu trabalho sacerdotal, se movimentando com um colete por cima da túnica como os sacerdotes usavam, e na barra embaixo uma campainha, e depois da campainha uma romã. Enquanto ele oferecia o sacrifício ao Senhor pelo pecado do povo, os demais adoradores estavam do lado de fora do santuário, com o ouvido pregado na parede,
para ouvir o barulho da campainha. Sacerdote vivo, quando ele se movimentava, aquela campainha batia na romã e fazia um barulho. Significava sacerdote oferecendo o seu sacrifício e Deus o recebendo a adoração e o sacrifício do sacerdote. Aleluia! Tem a campainha, querida igreja. Onde está a tua campainha? Naquele tempo o sacerdote usava na barra da saia, mas hoje o Senhor Deus tirou aquela campainha da barra da saia do sacerdote e colocou nos teus lábios para adorar a Ele. Aleluia! Entra diante dos santos dos santos e se movimenta. Não fica parado não. Sacerdote vivo faz barulho. Oh, aleluia! E quando ele está ali fazendo o seu trabalho, quando ele vira diante do altar, de frente para o altar, que ele levanta os seus olhos, o que ele vê? O anjo Gabriel. Oh, aleluia! Zacarias ficou pasmo em ver aquele ser na sua frente. E o anjo disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua esposa, terás um filho. Ora, vassui, anda, vassui. Mas Zacarias duvidou da palavra do Senhor. Quantos duvidam da palavra do Senhor? Mas se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer na tua vida. Mesmo que você olha e diz: estou avançado em idade e ainda não gerei, mas lembra da promessa que Ele te fez um dia. Pode passar 20 anos, pode passar 30 anos, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. Aleluia! Em Isaías, no capítulo 45 e no verso 2, para finalizar, a palavra nos diz: Ele vai adiante de ti, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferro. Oh, aleluia! Em Isaías 64:4, em toda a antiguidade não se ouviu, nem os ouvidos percebeu, nem os olhos viu, um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele espera. Oh, aleluia, bendito é o Senhor. Vassui andai, vassui canto andai, labriaçou andai. Eu quero finalizar esta palavra, porque o meu tempo findou. Alabaçui andai. Mas esta palavra eu sei que tem tocado no coração da sua noiva. Não esqueça,
que você se chama Zacarias. Jeová se lembra. E Deus tem vitória para a tua vida nesta noite. Aleluia, no nome de Jesus. Aleluia.